etc., ele propõe todos esses repertórios para serem utilizados numa libertação do homem. Então, uma atuação para a liberdade. E, obviamente, denunciando o estudo que está aí. Um bom exemplo disso, por exemplo, você pega Miró, Dalí, Picasso, Magritte, Tequírio, Flávio de Carvalho, Maria Martins, são artistas do surrealismo. Nenhum tem estilo parecido com o outro, ou método parecido com o outro. Mas o comportamento deles diante da realidade que eles querem transmitir, aí está. É a mesma posição. Você poderia falar um pouco sobre o funcionamento da escrita automática e como, na visão dos surrealistas, ela poderia libertar o subconsciente? Então, a escrita automática, aliás, é a escritura automática. Primeiro de tudo, o nosso pensamento, a nossa cabeça, pensa assim. É natural. Se uma criança pudesse externar o que está aqui, é a escritura automática. Por quê? É justamente por aproximações, por comparações, por analogias. É um pensamento primitivo. Primitivo no sentido de primário, não de inferior, não. Ou primeiro. E os poetas, desde muito tempo, eles tinham percebido que nesses automatismos vem uma espécie de caminho das pedras de acesso à área do desejo. Então, a psicanálise ela constatou isso. Ela não inventou isso, ela constatou. Que isso tem a ver direto com Eros, etc. Então, portanto, instinto de morte e de vida, né? Representados. A importância para os surrealistas da escritura automática é esse fluxo que ela traz dos domínios do desejo. Ela, como escritura, não interessa. Qualquer pessoa pode fazer. E não tem sentido nenhum você ficar fazendo isso e querer fazer um livro disso, como James Joyce, por exemplo. Para quê? Para ficar mais realista que os outros? Agora, precisa ver o que vem através disso. Da mesma maneira na pintura, não interessa o pintado, interessa o que ele traz, o que ele fala. Se ele não fala nada, não interessa. Ah, mas está pintado direitinho, boa obrigação, né? É igual a torneira, se abre, sai água, se não abre, sai água. A torneira está errada. Então, no caso da escritura automática, você tem esse fluxo sem controle da razão. Então, não só libera uma parte subconsciente e inconsciente da pessoa, como ela traz sinais desse território proibido, da coisa do desejo.
E o Baudelaire, por exemplo, olha, o Baudelaire é época do Pedro I, meu. Não é? Ele dizia que não adianta você dar nos paraísos artificiais, né, a xixi, enfim, drogas, né, para um burro, porque ele vai ter imagens e pensamentos de burro. Não é a droga que faz isso. Percebe? Então, se a pessoa não tem um espírito rico, não precisa escrever escritor automático. Pode escrever como se fosse um diploma. Dos dois jeitos não vai ter nada. Então, isso tudo era muito impactante, muito, nossa, porque você derrubava todo um edifício aí de prestígio, de coisas, né? Avante. Porque uma daquelas perguntas que eu mesmo estava muito interessado. Como o método surrealista funcionava no caso da pintura, que requeria uma certa técnica e não podia ser feita de forma tão espontânea quanto a poesia? Bom, aí você tem uma pintura a partir de automatismos, né, que é gestual. Inclusive os surrealistas, tanto André Masson como Swedenborg e outros nomes escandinavos, eles estão fazendo abstracionismo lírico, digamos, entre aspas, assim, ou uma pintura gestual informal nos anos 30. 20 anos antes do Pollock. Não, do Pollock é 10, né? Mas enfim, porque justamente eles levaram a coisa do automatismo para o campo plástico. Agora, do mesmo jeito, não é o automatismo que interessa, percebe? É o que isso dá passagem. Se não dá passagem... E aí você começa a perceber como é totalmente vã a discussão se é abstracionismo geométrico ou... Não é disso que se trata. Agora, isso do automatismo pode dar-se na figuração. Aí não é a nível de feitura, mas é a nível de processo. Por exemplo, dos usos do automatismo que se fazia é você faz manchas completamente aleatórias na tela, ou num suporte. E aí você começa a tirar as figuras que você vê ali. Não é uma construção. Tipo, fundo, primeiro plano, assunto, temática, não é isso. Mas você vai indo ali. É mais ou menos como esses totens dos indígenas, eles fazem direto. Vai pelo veio da madeira. Então, eram recursos aplicados a essas diversas técnicas. Eles todos tirando realmente fora a questão do eu faço, eu sei, só eu que posso saber, etc. Agora, os pintores surrealistas eles têm um método, uma técnica mais clássica, né, de figuração. Então, por exemplo, o Magritte, a pintura dele é uma pintura acadêmica. Ou seja, não se fala de pintura, percebe? Se fala do que ele faz com isso.
Tanto que o livro do Breton sobre artes plásticas se chama O Surrealismo e a Pintura. Jamais se fala pintura surrealista. Não existe isso.